Essa semana a gente está muito feliz com esses espaços literários aqui no Bem de Boa. Obrigada de novo pela tua companhia. Uma boa tarde, uma boa noite para quem está nos acompanhando na reprise aí às 8h30 da noite, tá? Estou recebendo hoje o Tércio Bernardes. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir até o Bem de Boa contar um pouco sobre as aventuras de Marli e Tetel. Obrigado, Renata, né, por me receber. Imagina. Se sente muito bem, tua hospitalidade é super calorosa. Eu sou uma coisa meio imperativa, mas tá tudo certo, o pessoal já tá acostumado comigo aí. Mas obrigado. Eu vou falar um pouquinho da obra, né? O livro As Aventuras de Marli e Tetel. A gente lançou ele ano passado. Tá. Ele é baseado numa história real, né? Um drama familiar que a gente viveu. A minha irmã, em 2013, passou por um procedimento cirúrgico. Ela teve que remover todo o intestino dela e ela ficou bem entre a vida e a morte mesmo, sabe? Ela já tinha um mal congênito e agravou, e aí acabou a gente vivendo essa situação. Enquanto ela estava na UTI, procurando se recuperar, só por Deus mesmo, que foi um milagre mesmo, né? De Deus na vida dela, e bastante gente orando, intercedendo, né? E ajuda pra caramba essa corrente de oração, essa corrente no bem. Sim, não, Deus agiu de maneira muito maravilhosa. E aí ela na UTI, eu pedi, tentando animar, né? Você não pode chorar, não, né? Quando vai animar uma pessoa. Mostrar fraqueza pra eles. Eu falei, nossa, sabe, Marli, você recupera, vai dar tudo certo e tal. Eu tô escrevendo uma história. E assim, me veio isso daí. Eu tô escrevendo uma história, porque a minha irmã sempre me apoiou na escrita desde a infância. Eu sempre gostei de escrever. E aí eu falei, olha, eu tô escrevendo uma história de nós dois na infância, vai ser uma aventura e tal, né? Pra deixar ela mais alegre. E aí eu até achei que ela tava muito medicada, mas passou umas semanas, ela me falou, e cadê a história? E aí eu falei... ela lembrou. Ela lembrou, e aí eu me comprometi, virou uma promessa para ela mesmo. De fazer e comecei a escrever a história mesmo, né? E quando comecei, o que era para ser uma coisa só para ela, mas eu percebi que tinha muito potencial, né? Para tratar temas como família, superação, fé, saúde e fé cristã também. Então, que lindo. E aí depois que o livro estava escrito, né, dei de presente para ela, foi muito emocionante para nós, né? Isso tudo ano passado? Não, o livro foi escrito antes, né? Ano passado ele foi lançado, porque daí veio a ideia do lançamento e compartilhar, né, essa história com mais gente. A gente percebe muita carência no meio de literatura infanto-juvenil. É uma queixa de vários pais que a gente conhece, né? Eu também sou pai, né? A gente tem a Bianca, tem 2 anos e meio, e a gente é muito, muito feliz. E a gente percebeu essa carência, e a gente decidiu lançar o livro. E aí, como o tema também é infantil, fala de superação de saúde, aí no segundo momento a gente contactou também o Hospital Infantil de Joinville, que é uma referência fantástica nessa área, né? E a gente decidiu daí doar metade da primeira tiragem de 1.000 exemplares, metade do valor de venda para o Hospital Infantil. Que lindo isso! E aí o lançamento do livro foi no Hospital Infantil, inclusive, e foi muito lindo, mobilizou bastante a nossa comunidade pro Hospital Infantil, né? Que eles são referência em atendimento todo o norte do estado. Exatamente, falou super bem, não é só Joinville, né? São milhares de atendimentos por ano, e foi bem legal, assim, essa interação. Tu lançou ele, tu ainda tem alguns livros, tá na... Não, daí agora essa aqui já é a segunda edição. Eu já ia te dizer. Já a gente conseguiu vender os 1.000 primeiros livros, né? E aí a gente continua fazendo mais livros. Deixa eu mostrar, bastante. Eu tô com um aqui que eu deixei no camarim. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês em casa, ó, As Aventuras de Marli e Tetel, pra vocês conhecerem um pouquinho da história, então, que o Tércio está contando pra gente aqui, que ele escreveu, na verdade, em homenagem, né? A mana dele, que passou por uma situação difícil. Hoje ela tá bem, Tércio? Como é que bem, graças a Deus, né? Ela ainda usa, né, a bolsa de ileostomia, mas graças a Deus ela vive uma vida normal, pratica exercícios, é uma pessoa super, super feliz, super Como é que ela se sentiu quando ela pegou o livro nas mãos? Foi tu contou pra mim. Que eu tô entendendo que agora o Tetel é tu. Sim. E a Marli é ela. É isso aí, ela foi muito tocante, né? E ela leu rápido o livro e me ligou chorando depois, agradecendo como um gesto de amor, né? Que de fato foi. E enfim, e aí assim, outros personagens alegóricos foram entrando no livro também, né? Mas conta histórias de vocês quando vocês eram. O cenário é nosso, a gente é criado no bairro Boa Vista, então é uma história bem joinvilense. É bem joinvilense. Sim, tem vários cenários aí eram por exemplo, plantas que nós tínhamos no nosso quintal de infância, na nossa vizinhança, remete muito a isso daí.
Mas junto é uma jornada, porque a história fala disso, né? Ela perde o ursinho dela. A primeira história é essa, gente. Sim. Foi que eu consegui dar uma passada ali pra quando eu passei o olho para ler, né, para fazer entrevista com o Teres. A primeira história que eu li foi a do ursinho. Então ela perdeu, e tu contou ela toda perde o ursinho, a narrativa. E aí os dois irmãos partem em busca de recuperar o ursinho, entram no mundo mágico e aí vão conhecendo personagens, todos eles em busca do grande sábio, que é o que tem resposta para todos eles. E aí vão vivendo aventuras aí, perigos no meio da jornada, e tem tudo isso daí, né? Tu tem isso tudo guardado na tua memória, dessas coisas que tu viveu na infância, que tu conseguiu reproduzir? A gente tem bastante coisa guardada, assim, né? A gente preza muito pela memória, a nossa família, todo mundo gosta de contar história, todo mundo gosta de... Então é isso daí. E aí junto ganhou, claro, um sentido alegórico, né? Toda peça de arte tem um sentido de alegoria, no fundo, transmite uma mensagem com valores, né? E essa é a nossa intenção. Nesse caso, claro que como a gente é cristão, nem poderia deixar de ser diferente, a gente transmite essa mensagem junto, né? Até porque é um livro que é alegre, é divertido, mas também por ser um assunto sensível e emocionante, né? Tu, em algum momento tu fala durante o livro da dificuldade que ela passou? Então, alegoricamente, porque na verdade o urso que é raptado e aí eles saem atrás representa o intestino dela. E daí que eles entram nessa jornada. Ela teve uma longa recuperação do pós-cirúrgico. E aí mostra também essa busca por querer voltar que tudo fosse como antes, mas na verdade nunca mais é igual. É um novo que, né, é diferente, não é pior, mas é diferente. É diferente. E as pessoas podem se identificar muito com o que tu escreve aqui, porque são brincadeiras de criança que podem ser comuns entre outras famílias também. Mas eu sinto isso que tu colocou pra gente, da falta de livros infantis juvenis. A gente tem livros que as crianças costumam ler sozinhas, né, na faixa ali de 8, 9 anos, e depois elas parece que dão um salto só pra adolescência lá, né? Essa fase de 10, 12, a gente não vê muito. Tu pensou nisso também quando tu resolveu escrever? Sim, é porque na verdade sim, o que eu percebo é que existe uma literatura de primeira infância, assim, que os pais dão pro filho, que é bem infantilizada. A gente pra eles, isso, né? Exato, bem. E depois existe um vácuo aí, e aí falta muita literatura, especialmente para esse público infanto-juvenil que está nessa transição, que precisa de uma linguagem acessível, simples, mas que também o conteúdo já consegue entender um conteúdo mais profundo, mais emocional até, mais rico, né? E de fé, né? Porque aí também, coloca o sentido cristão. A gente sempre fala que eu sou cristã e a gente sempre fala que, independentemente da religião que as pessoas tenham, né? A gente respeita a religião de cada um, mas que tenha alguma coisa que se apegue, que tenha fé, né? Então acho que tô percebendo que a tua fé mesmo é em Cristo, em Deus. Sim. E essa imagem aqui é do pai? Essa daí o leão. O leão representa Jesus, né, na história. E é bem isso, né? Porque ao longo do caminho eles vão tendo esses encontros com ele, né? Encontros e desencontros aí. Mas com certeza, como eu falei, eu acho que todo mundo que vai expressar arte vai transmitir os seus valores, as suas crenças, e isso perspassa, né? Às vezes de maneira indireta e tudo. E como a gente foi contar a história da nossa família, não tem como desassociar, né? A família tá toda imbuída no mesmo com certeza, sentimento. é a nossa expressão, ele é a nossa vida, né? Então, com certeza, isso vem pro texto também. Então, mas é de uma maneira bem sutil porque eu confesso, não li toda ainda, gente. Mas as passadas de olho que eu dei, todas são muito sutis, né? Não é de você tem que fazer aquela coisa imposta, mas de maneira sutil você contando quanto Deus te guia. É que, na verdade, a Maíli, ela estava desenganada, assim, ela saiu do centro cirúrgico com alto nível de contaminação mesmo, pelo teor da cirurgia, né? Então não tinha como mesmo, assim, foi um milagre mesmo, surpreendeu todos os médicos que a atenderam, tudo. Então, a gente, sabe, isso foi muito claro pra gente, e a gente precisava expressar isso, né? Agora, o livro... forma de gratidão. O livro é uma forma de gratidão para ela ter é uma expressão de amor a ela, é uma expressão de gratidão, e ao mesmo tempo transmite uma mensagem, porque ele foi colocado de uma maneira que pessoas que não... pessoas pudessem se identificar. E isso também é arte, né? Acho que quem escreve, quem compõe, quem
faz de uma maneira pessoal, não deixa de ser pessoal, mas quem tem contato com ela consegue, isso consegue ter um significado pessoal para quem ouve. Entendi. Mesmo que não conheça o autor, mesmo que isso significa algo, toca na emoção, ele faz link, vamos dizer assim, com a tua história também. Ai, que lindo! Então a gente procurou deixar isso em aberto, sabe? Porque, com certeza, né, história de superação, história de fé, história de união de família, de irmãos, enfim, saúde, amizades, diferenças, isso eu acho que é comum à vida de todo mundo. Daí que surgiu o desejo da gente compartilhar. De compartilhar. Tem alguma... tu conta muitas histórias da infância de vocês. Tem perrengue também? Tem briguinha de irmão? Ou esse tá todo apoiado no outro, não brigar com a tua irmã quando era pequena? Porque eu me pegava. Eu amo minha irmã, te amo, mana. A gente se pegava quando a gente era pequena. É que na verdade, assim, nós somos lá em casa, né? A minha mãe teve 6... Pais tiveram 6 filhos. Ah, eu achava que era só vocês dois, não. E aí só que o mais velho acabou falecendo, o bebê ainda, então são 5, né? E é uma diferença pequena, de apenas 10 anos, entre 5 filhos, 10 anos. Ah, todos então no máximo 2 anos. Então é uma escadinha. Deixa eu trocar aqui contigo, que esse aqui tá melhor. Aí, obrigada. É uma verdadeira escadinha, assim, né? Então a gente acabou, pela diferença de idade ser muito pequena entre eu e minha irmã, a gente acabou sendo mais grude, assim, especialmente ao entrar na adolescência, final da infância. Então, assim, a gente era muito cúmplice. Entendi. A gente brigava, discutia tudo, mas ficou mais essa marca da amizade muito, de olhar, de se olhar, sabe aquela coisa de olhar no olho, já entender tudo. De dar ela risada, deixa qualquer... Ela me judia no fato de falar a verdade na cara, porque ela é um ano só mais velha que eu. Ela joga a verdade na minha cara, mas ela não deixa ninguém tocar em mim, entendeu? Sim. Tu não machuca minha irmã, só eu posso xingar ela. Existe muito isso, né? A cumplicidade, né? E até hoje os 5 irmãos são amigos, é uma família muito unida, a gente quando se reúne é uma alegria, assim, muito legal, assim, muito maravilhoso, é uma riqueza. Todos moram em Joinville? Não, só eu e minha irmã, só eu e ela moramos. Por isso tem mais esse apego também de vocês. Os outros alguns moram no Paraná e tudo, e a gente sempre que pode a gente se reúne. Mês que vem a gente vai se reunir. E eu acho que a família é isso, né? Tem diferenças, tem estresse. Sempre vai ter, mas assim, são amigos que pra vida toda, né? A gente tem que olhar assim, né? Você sabe que você vai poder contar. Que nem a tua irmã pode contar contigo durante esse processo de dificuldade dela e hoje recuperada. E com esse presente aqui, que na verdade é um presente pra todo mundo, né? E assim, eu digo pra ela que eu sou um privilegiado, porque quando você tem uma situação delicada de saúde na família, isso é uma escola para todo mundo, né? Sim. Então, com certeza ela adquiriu um grande aprendizado para a vida dela, né? Se tornou ela ainda melhor do que ela sempre foi. Mas eu ganhei esse aprendizado sem passar pelo sofrimento direto que ela passava. Entendi. Né? Então, eu falo, poxa, eu até me sinto sem graça, assim, porque de repente eu tô compartilhando riquezas que a gente aprendeu nessa jornada da saúde dela, sem eu ter sido diretamente afetado, entende? Entendi. E aí ela fala, não, e aí é isso, sabe? Você reconhecer o valor que cada pessoa que está ao teu redor pode te dar e você valorizar isso, né? Quem é o Tércio de antes de acontecer isso com a irmã dele e o de agora? Antes, eu vou te dar um exemplo. Antes de acontecer isso daí, eu passava na frente de um hospital e era só mais um prédio para mim. Só mais um prédio da cidade, como qualquer outro. E hoje, quando a gente passa na frente, primeiro a gente sente um sentido de gratidão. Poxa, graças a Deus que a minha irmã esteve lá e não está mais. Mas te dá muito mais um sentimento de solidariedade. De dizer, poxa, tem histórias lá dentro, tem pessoas lá dentro, tem dramas reais acontecendo aqui do meu lado, aqui na nossa vizinhança, né? Daí também o sentido de mobilizar a comunidade para conhecer o hospital infantil, né? De se aproximar um pouquinho mais, de ver como a gente pode apoiar. Tem grandes ações de voluntariado que as pessoas nem sabem que acontece, né? Sim, tem muitos heróis todo dia, tanto no hospital infantil quanto em outros hospitais. Eu sou o menor, assim, que... Na verdade, eu até brinco, né? Porque a gente fez a doação daí para o hospital infantil do valor da primeira tiragem. Mas eu até assim não gosto de colocar assim, nós fizemos, porque quem apoiou foi quem comprou o livro, quem ajudou, né? Eu só liguei as duas pontas assim, mas né, mas tu escreveu toda a história, querida, a gente tem que te agradecer. Mas tu entende assim, o sentimento de gratidão mesmo, sabe? De ver que se a gente se mobilizar e se sensibilizar,
a gente pode ajudar muitas pessoas, pode ajudar muitas crianças, pode ajudar muitas famílias, né? E também, ao mesmo tempo, se enriquecendo através da cultura, da educação, porque ler é uma ferramenta fantástica para a infância mesmo. Então, as pessoas estão perdendo o contato com a leitura com esse mundo de internet, né? Com esse mundo tecnológico. A gente deixa de lado, muitas vezes, a leitura para ficar no telefone. E toda vez que eu recebo alguém no nosso espaço literário, eu falo a mesma coisa. Desliguem o celular e abram um livro, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho feito esse exercício todas as manhãs. Antes eu ficava muito tempo no telefone, hoje eu nem toco muito nele. E hoje de manhã eu estava lendo, e eu acho que a gente enriquece muito, né? De conhecimento, de poder conversar, esse sentimento de solidariedade que você tem também. Sim. Então é todo um sentimento de grandeza, de riqueza de conhecimento que a gente esquece por preguiça de folhear uma página. E assim, a leitura, ela e na infância mesmo, né? Eu lembro que quando eu comecei a ter contato com literatura na infância, ainda assim, se abriu um mundo mágico para mim. Porque, de repente, eu não estava só vendo um filme, mas eu mesmo projetando o filme na minha mente, porque a leitura que eu faço na tua imaginação já é muito, né? É um mundo, é um universo paralelo muito peculiar. E, ao mesmo tempo, eu tinha na minha mente um cinema, que eu não tinha orçamento, limitação, efeitos especiais, eu podia imaginar o que eu quisesse lendo e também escrevendo mais ainda, daí que me encantou a escrita. Então, você vê como a criatividade é uma coisa maravilhosa. Então, tu tem essa facilidade, vamos dizer assim, de escrita por conta da tua leitura, então, quando tu era mais jovem. Com certeza, Tu te lembra de coisas que tu lia na tua infância? Muito. Tinha uma série chamada Série Vagalume. Era muito legal aquela série. Mas antes disso ainda, você vê, começou com contação de história. Meu pai sempre chamava a gente, contava história da Bíblia, das aventuras da Bíblia. E quando eu comecei a ser alfabetizado, meu pai me deu uma Bíblia, que eu pudesse, aí eu ia ler. E eu estava curioso para saber mais detalhes das histórias que meu pai contava. Então começou com contação de história, e aí partiu para literatura, né? E aí, poxa, é maravilhoso demais. Assim, eu lembro vividamente de livros. Eu lembro de eu dar risada, de chorar. Então é muito legal, isso, sabe? Eu agradeço todos que me incentivaram, porque, como eu te falei, se abre um mundo de possibilidades, de imaginação, e que você tá com isso na sua mão. Sabe? Você é o dono daquela diferente de você entrar na internet, de você ver um vídeo, de você simplesmente ser um consumidor passivo. Na literatura você produz isso, você participa da criação junto com quem escreveu. E aí o limite é a sua imaginação, ou seja, não... E aí não tem limite, amor, porque a imaginação da gente não tem limite. Tu pensa em escrever mais? Sim. Eu tô escrevendo já. Em qual área? O que tu pensa? Eu adorei escrever. Esse é o segundo livro, né, que eu lancei, mas assim, é o primeiro infantil, e eu me apaixonei por isso, sabe? Por esse mundo. Eu me diverti escrevendo. Então, eu acredito que se você quer que quem leia se divirta, você também tem que, antes disso, se divertir escrevendo. Foi muito leve, muito gostoso, sabe? Muito, muito rico, né? E a literatura infantil, ela consegue ser isso, sabe? Ser simples, mas ser profunda, ser engraçada, mas ser tocante, ser às vezes emocionante, né? Ela toca num ponto que ela tem que tocar, mas de maneira sutil. Sim. A gente não percebe. Quando veja, a criança lê e entende, e essa pelo menos é a ideia. E o adulto lê e entende mais ainda. Então, assim, a boa literatura infantil, no meu entendimento, é isso. É você conseguir unir, sabe, as gerações, sabe? Quando você lê uma boa literatura infantil, um conto de fadas, vamos dizer assim, você percebe isso, a criança se deslumbra, porque é um mundo mágico, mas o adulto reconhece alegoricamente todos os elementos que ele enfrenta, as batalhas que ele enfrenta como adulto, as dificuldades, as superações. Então acaba tocando dos dois lados, né? Ela consegue ter esse duplo sentido. De mão dupla. Uma troca sentido, Eu vi que, e tu mesmo falou, e no livro também traz, não dá pra voltar, né? A gente não pode voltar. Não dá pra voltar. Mas a gente consegue dar uma fechadinha nos olhos, assim, e dar uma viajada no tempo, né? Sim. Voltar de memória mesmo, né? Redescobrir. Eu me lembro claramente da minha avó me contando histórias das minhas tias e da minha mãe, do meu, né?
E a gente adorava ficar escutando aquilo. E às vezes hoje perde um pouco disso, porque as brincadeiras são outras, tem muito mais perigo. As crianças, não sei se tu brincava na rua, mas eu me criei no barro, na lama. Então, a gente perdeu isso hoje em dia, né? Com essa evolução. Não só tecnológica, mas de fator de segurança mesmo. E aí, quando tu pega um livro e senta e lê com o teu filho, tu tem uma qualidade de tempo, mesmo que tu tenha passado o dia inteiro na correria, o dia inteiro, muitas vezes, né? Tem gente que trabalha o dia todo, fica o dia inteiro fora, longe dos filhos. É um momento de qualidade com as crianças. Tu senta pra ler, é Bianca, né? Sim, é Bianca. Tu lê com ela? Sim, Inclusive, a gente já leu As Aventuras de Malita e Etel para ela. Como o livro ele tem capítulos pequenos. Era isso que eu ia te dizer. Ele tem capítulos pequenos exatamente para não ser cansativo, né? É tranquilo você todo dia ler um capítulo com o filho, sabe? Então eu posso fazer isso, já esse exercício agora com o meu filho que ainda não tem... O Theo tá no período de alfabetização. E ele já vai gostar que eu vou dizer que é Tetel, ele vai achar que é ele. Tá tudo certo aqui. Já conheço, porque esse filho eu levei pra casa um que era Theo, não tinha um livro... Eu não vou lembrar o nome agora, mas era uma coisa e tal. E ele, escreveram pra mim, agora ele vai achar que tá escrevendo pra ele também. Sim, com certeza. Então, a Bianca tem 2 anos e meio e ela já tá começando a sonhar. E a gente... Eu acho que a coisa que mais motiva você, pai e mãe, a fazer o seu filho sonhar é quando ele percebe que você gosta de sonhar. E esse momento de contação de história é muito gostoso entre pais e filhos, exatamente porque eles veem você embarcando no mundo mágico para eles, para levar eles até lá. Então eles, sabe, você se torna o guia, vamos dizer assim, né? O guia turístico desse mundo. É isso, desse mundo de imaginação. Eu não tenho, a minha mãe contava história de cabeça para ele, eu não tenho muita coisa de cabeça para contar histórias assim, eu sou tão criativo quanto, né, eu deveria ser. Mas o livro eu faço justamente isso. E daí eu leio com ele e dou aquelas entonações, o carroceiro entrou no bosque, que é uma coisa que eu nem sei fazer, porque isso é uma interpretação de atriz. E eu sou escrachada falando, mas ele acha legal a gente fazer isso. Então, que câmera eu tô? Aqui. Faz exercício na tua casa essa noite, meu bem. A gente tem a venda, a segunda sim. tiragem, onde eu encontro? Tá no site, né? asaventurasdemalitaetel.com.br. E nas redes sociais também, que é livro As Aventuras de Malita e Etel. Coloca, Gui, o arroba aqui do Teres, faz favor, ali no Instagram, que a gente vai te dar um endereço para tu entrar em contato com o Teres para pedir, então, As Aventuras de Malita e Etel, e faz exercício hoje à noite na tua casa. Pede esse livro que tu não vai se arrepender, tá? Mas o livro que tu já tem aí, né? Senta nesse tempo de qualidade com teu filho, nessa correria louca que a gente tem no dia a dia. Mas senta com esse tempo de qualidade com ele e lê pra ele. Mesmo que você não saiba interpretar, dá aquela viajada ali com ele, tu vai ver o quanto isso liga, o quanto tu cria de memória. Olha, gente, eu sou bem mais velha que tu, tenho certeza disso. Tô beirando os 40, gente. E eu consigo lembrar... claramente eu com 5, 6 anos e minha mãe contando história. Então é um momento mesmo de união com o teu filho, de ligação, e é uma memória que tu vai criar com ele pro resto da vida. Você cria uma memória na criança, né? Mas aquele momento também se torna teu. Você também torna os teus momentos um dos favoritos, né? Porque quando você vai na direção de contar uma história para uma criança, você consegue entrar de novo na infância. Na tua daí, né? Tu lembra de tanto? E isso te faz um bem, sabe? Quando você consegue voltar a ser criança, de novo. Você recupera coisa que você perdeu e não deveria. A gente é assim, a vida vai tirando coisas da gente que não deveria. E quando você entra um pouco nesse mundo infantil, você lembra de você mesmo quando era criança. Como era se fosse você ouvindo a história. E aí você recupera coisas que não deveria. E isso é fantástico, sabe? Jesus fala que a gente tem que ser como criança e tem que ser mesmo. Para entrar no reino dos céus, a gente tem que ter o coração puro que nem de uma criança. Eu lembro que teve uma parte do livro que todos eles têm que sair voando. Né? É um plano da história. E eu fiquei quebrando a cabeça, como é que eu ia fazer para descrever que eles saíram voando. E de repente eu percebi que para uma criança não existia a limitação que tem para mim. Ele vai bater os braços, vai voar. Aí eu falei, como é que uma criança escreveria isso daí, né? Aí, e todos eles saíram voando com a maior facilidade. Pronto, foi assim que ficou. Porque para criança, uau, com facilidade ainda, entende? Então a gente precisa fazer esse exercício de descomplicação, de simplificação. E de voltar a essa pureza, sabe? De acreditar, de ter fé, né?
Quando a gente tira, isso é olha, criança, maravilhoso. pensa criança quando briga, gente. Dali a 5 minutos eles estão brincando de novo. Então, Sim. já se perdoaram, tá tudo certo, estão se abraçando, se beijando e estão brincando de novo. A gente carrega mágoa, carrega lixo, carrega um monte de coisa que a gente não deveria carregar. Acho que tu colocou super bem, Tércio. E talvez essa seja a pureza do teu coração para ter escrito esse livro, porque tirar esses sentimentos que a gente não que vieram ao longo dos anos machucando nós adultos, né? Sim. E trazer à tona com certeza. esses sentimentos que a gente tem de pureza, de alegria, e de que o mundo é isso aí, cara, que o mundo vai deixar a gente feliz sempre, desde que a gente esteja feliz. Então, viajar no teu livro, acho que vai fazer isso com muitas pessoas. A gente tem recebido bastante depoimento disso mesmo, que o pai compra pensando no filho, e começa a ler, daí depois o pai mesmo fala, olha, meu filho teve que buscar lenço lá porque eu tava chorando. Oh, meu Deus! Eu acho porque consegue tocar nisso, né? Eu acho que o mais difícil é ser mais simples. Né? A gente dificulta, complica, né? Problematiza. Eu sempre digo para todo mundo, eu tenho um problema. Gente, pensa bem no que tudo que tu pode resolver não é um problema. É uma dificuldade que tu vai superar e resolver. O problema é quando tu não consegue, não depende de ti para resolução. Então vamos desproblematizar as coisas. Com certeza. Eu inventei uma palavra agora que eu não sei se existe, mas tá tudo certo. Tá bom, né, Flávia? A Flávia me cobrando já pra encerrar. Chata. Querida. Tércio, adorei te receber. Obrigado, Renata. Prazer te ter aqui. Lembrando, tá nas redes sociais do Tércio, então, pra você comprar As Aventuras de Malita e Theo, ó. Eu já tô com o meu. Já vou começar a ler com o Theo. Hoje à noite ele tava no pai dele, agora ele voltou pra casa. Hoje à noite a gente já vai ler juntinhos. Legal. E faz esse exercício, tá? De tempo de qualidade com teu filho. Não te culpa muitas vezes por você ter que trabalhar o dia todo e ficar longe dele o dia todo. Desde que você tenha momentos de qualidade com ele todos os dias, você vai criar memórias lindas, não só dentro do psicológico, mas no coração do teu filho. Adorei te receber, obrigada. Obrigado. Deus te abençoe grandemente. Amém. Nós, todos nós. Galardões imensos por essa obra, né, que você fez aí, por dividir as tuas histórias, as tuas memórias com a gente. Agradeço de coração mesmo. Obrigado. Dizer que as portas estão sempre abertas para ti. Obrigado, Renato. Quando obrigado tu quiser voltar, carinho. manda. Eu às vezes demoro para falar na rede social, responder todo mundo. Se eu não te respondi, porque é muita gente falando. Mas eu tenho um enorme prazer de receber as pessoas aqui. Então, quando tu quiser, manda uma mensagem ali, vem, que a gente vai te receber com todo carinho. Obrigado de coração, tá? Imagina, querido, eu que agradeço. Obrigado. Um beijo na esposa, um beijo na Bianca também. Pode e um deixar. beijo na Mana, né, que contribuiu. Com certeza, aí vamos ver se outro dia a gente traz ela aqui junto. Isso, eu vou achar demais. Convida ela para vir aqui bater um papo com a gente. Esse é um exemplo de superação, eu gosto de ouvir essas histórias. Sim, com certeza. Vamos combinar com ela. Nos inspira, com certeza. Obrigada, querida, tá? Obrigado, viu?